Muito boa tarde a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando essa live em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, eu peço a cooperação e para que todos os irmãos, no momento que tiverem acesso a essa live, que vocês possam, nos ajudar compartilhando nos grupos, a qual você venha a ter no seu smartphone. Envie essa mensagem para as pessoas que você tem por estima, conhecidos, amigos, vizinhos, parentes. E eu tenho certeza que da parte de Deus, Deus tem uma palavra para o coração de cada um de nós. E o intuito, a intenção é a pregação do Evangelho por intermédio das redes sociais. Queridos, então neste momento nós estaremos pregando a palavra de Deus. Espero que essa palavra venha falar fortemente com você. Nós estamos aqui com o livro sagrado aberto, as escrituras sagradas, a Bíblia sagrada, E no meio de toda essa gama de livros, eu senti no meu coração de nós navegar na história de Jonas, o profeta Jonas. Então, eu costumo pregar o Evangelho de uma maneira bem tranquila e dar muita atenção a cada palavra. E assim, dessa maneira, o Senhor Jesus tem me usado. E diz assim: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então quer dizer, querido, que foi até ele a palavra do Senhor. O Senhor se dirigiu à pessoa dele. Veio a palavra do Senhor. Então o Senhor soltou uma palavra. Deus designou uma palavra, a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. É muito interessante a gente notar, no capítulo 1, através do versículo 1 e no versículo 2, nós começamos a ver palavras que se destacam no versículo. E a palavra no versículo 1 que se destaca é que veio até ele a palavra do Senhor. E no versículo 2, Deus está exortando a Jonas a se levantar-se. Então não se sabe, qual era o estado do profeta, o seu estado emocional. E quando está dizendo levanta-te, há uma possibilidade, probabilidade, de ele estar prostrado, ou desocupado. Ou quem sabe mesmo, até no acomodismo. Mas Deus, ele quer que ele se movimenta, que ele venha esboçar uma ação. Deus quer ação. Primeira coisa que ele quer é que ele se levante e toma a iniciativa, de ir até a grande cidade de Nínive, Deus já tinha um objetivo para Jonas, assim como ele também tem para cada um de nós. Só que para esse objetivo se concretizar na nossa vida, a gente precisa primeiro ouvir a voz de Deus, e essa voz, vai fazer que eu e você se levante. Então é uma possibilidade de, quem sabe, hoje você não está naqueles dias bons, mas sim naqueles dias ruins.
onde tudo tem se levantado contra você, aonde as coisas não dão certo, né? Aonde você tem seus projetos e esses projetos não conseguem sair de dentro para fora, né? Não consegue assim elaborar-se esse projeto na sua vida. Então, a primeira coisa, nós não podemos se acomodar no comodismo. Nós não podemos se contentar com a situação presente. Nós precisamos se movimentar. Com Deus é assim, nós precisamos se movimentar. E estar apto, né, a concluir ou se direcionar ao projeto que Deus tem para a nossa vida. Então aqui Deus já tinha um projeto para a vida de Jonas. Deus já estava contando com sua pessoa. E o projeto é que ele se levantasse e se direcionasse à grande cidade de Nínive. Quer dizer, Deus já tinha uma meta para Jonas. Deus já tinha preparado já um percurso para Jonas. E quem sabe para você não seja diferente. Quem sabe você está desorientado, né? E falta a orientação. Ou quem sabe você não sabe nem o que fazer, né? Quem sabe você tem os recursos, mas não sabe como utilizá-los. E você não sabe de que modo utilizá-lo. E quando utilizá-lo. Então aqui, diante desta palavra, o próprio Deus ele está mandando que Jonas vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Então quer dizer, o objetivo de Jonas era se levantar, se direcionar até a cidade de Nínive. Chegando ali, ele vai clamar, ele vai falar. E ele vai falar o quê? A palavra do Senhor nesta cidade. Ele está indo como um mensageiro de Deus, como um porta-voz de Deus. Ele está incumbido nesta missão. E ele tem que realizar essa missão. Porque Deus tem convocado e chamado ele. E quantas pessoas Deus tem chamado, né? E quem sabe você que está aí do outro lado desta telinha, que está me acompanhando, Deus está convocando você, Deus está chamando você a fazer algo em favor do reino de Deus. Então ele está indo como um atalaia, né? Um porta-voz de Deus. Ele está portando a mensagem de Deus. E ele tem que despejar essa mensagem, né? Ele tem que levar essa mensagem. Ele tem que anunciar, né, essa mensagem aos moradores de Nínive. E clamar a favor? Não, não é a favor, mas contra Nínive. Então, ele vai ir para advertir Nínive, né? Ele vai ir para denunciar os seus pecados. O que aqueles habitantes estão fazendo, né, contra o Senhor. E aqui uma das coisas que se destaca no versículo 2 é porque a sua malícia subiu até mim. Então a malícia é todo tipo de maldade na intenção dos pensamentos do homem. Então a mente do homem era voltada somente para o mal e não para o bem. E também ele vai com o objetivo de que as pessoas conhecerem o Deus de Israel, conhecer o seu Deus. E assim também nós temos o objetivo de anunciar a Cristo e fazer que Cristo seja conhecido das pessoas, para que as pessoas conheçam-o como um único, suficiente Salvador, que através dele eu e você temos uma esperança. Através dele nós temos uma herança guardadas no céu. Através dele nós somos redimidos. Através deles nós somos purificados. Através de Cristo nós somos libertos por qualquer coisa que tenta nos prender. E hoje o inimigo das nossas almas, ele age desta maneira, né? Ele tentando travar, né,
obstruir o nosso caminho diante do Senhor. Ele vai tentar fazer que eu e você venha perder tempo, né? E que a gente se afaste da presença do Senhor. E não é isso que o Senhor Jesus tem para mim e para você, que nós se afastamos da sua presença, que nós viemos viver longe da presença do Senhor. Isso é degradante, isso é muito triste, isso é muito infeliz. É um verdadeiro, como posso dizer, é um verdadeiro caos na vida do ser humano. É uma verdadeira tragédia na vida do ser humano. Ele está longe do Senhor Jesus. Então vamos lá. E Jonas se levantou. Mas ele se levantou com o objetivo de cumprir a vontade de Deus para com a vida deles. Será que Jonas se levantou? Então, quando ele ouve, né, a palavra do Senhor dirigindo a ele e Deus mandando que ele se levante, ele se levanta. Então, ele obedece a princípio. Então, a Bíblia diz: e Jonas se levantou, mas para fugir de diante da face do Senhor. Então, tem muitas pessoas, querido, que elas até tomam a iniciativa no exato presente, mas aquilo não é duradouro, não permanece. E quem sabe algumas são contagiadas, né, pelo calor do clima, ou quem sabe pela pressão, né, que está sendo aplicada àquela pessoa. E muitas vezes as pessoas agem na emoção também. E não é uma coisa que é duradoura, né? E muitas vezes a gente acha que essa pessoa vai bem, mas a partir do momento que ela começa a ver a intensidade ali da batalha, a intensidade, né, ali da vida do cristão, os desafios que vão surgindo, essa pessoa desiste, abre mão, porque ela não está preparada, né, para pegar, né, e enfrentar esses desafios. E hoje muitas pessoas elas se encontram abatidas profundamente, abatidas, desanimadas, muitas das vezes frustradas, por conta de não ter assim um alicerce, ou quem sabe não ter a maturidade, ou quem sabe não ter o acervos de informações, ou conhecimento para se manter firme diante dos desafios. Porque é um desafio hoje você ser um cristão. É um desafio hoje você permanecer na presença de Deus. Isso cabe muita perseverança, muita insistência, muita garra, muito empenho, muita força, muita fé, muita coragem, muita convicção, muita certeza. E isso nós só vamos obter se eu tiver o conhecimento das Escrituras e se você estiver o conhecimento das Escrituras. Porque caso contrário, a gente não vai passar na primeira etapa. A gente tira por base na vida de uns e outros. Uns tentam, mas chega no momento que a batalha começa a ter o confronto, né, da batalha ali, começa a ficar rienta a batalha e a chegar ao extremo, eles abrem mãos. Aleluias. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. E quantas pessoas estão fugindo do Senhor? Quantas pessoas estão fugindo da sua vocação, do seu chamado? Quantas pessoas têm sido negligentes? Quantas pessoas têm tudo, né? Possui todo tipo de informação, entra em variados tipos de textos, e, enfim, mas são negligentes. Elas acabam negligenciando e negando o próprio Criador pela sua negligência. São pessoas extremamente sábias, inteligentes,
são pessoas que conseguem armazenar, né, muitos contextos, muita história, muitos versículos da Bíblia Sagrada, mas gosta de pregar para crente. Tem esse tipo de pessoa que gosta de pregar para crente. Então, vai pregar para os perdidos, prega a palavra de Deus, anuncia ali para o drogado, para os bêbados, para as prostitutas, para os macumbeiros, feiticeiros, para outras seitas, vai anunciar para esse povo, querido. Agora não vai ficar pregando para evangélico, para cristão. Prega para quem é perdido, para quem realmente está precisando de ajuda. Pessoas estão clamando por socorro, né? E fica aquele embate, fica aquela rivalidade, fica aquela disputa, disputando conhecimento, apresentando informações, e fica aquela coisa onde não chega a lugar nenhum. Só está perdendo tempo. Nós não temos tempo para perder tempo aqui na Terra. Nós temos que mais que pregar o evangelho, anunciar. Se você tem condições, se você tem tempo vago, então vai fazer a obra de Deus, querido. Deus vai ser com você. Você pode ver que Deus, ele pega e convoca Jonas, assim ele pode convocar eu, pode convocar você, e quem sabe você está aí na sua casa pensativo, pensando, o que vai ser da minha vida, como que Deus quer que as coisas venham caminhar. Eu acho que a primeira coisa de tudo, nós devemos ouvir a voz de Deus atentamente. E outra, se Deus ele está falando para nós, se ele falou para Jonas tomar uma iniciativa e se levantar, é porque algo ele tem em realizar na vida dele, assim como ele tem na sua. Agora que não compete a nós é fazer igual Jonas, fugir diante da face do Senhor. E ele foi para uma outra direção que não era da vontade de Deus para a vida dele. E será que isso tem coisa familiar a você? Será que você está fugindo, né, de algo que não procede de Deus? Porque olha aqui, ó, e Jonas se levantou, mas não para fazer a vontade de Deus, mas sim para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis. Ele foi para um destino que não era para ele ir. E quem sabe você está indo para um destino que não é para você ir. Você está embarcando num navio furado. E quais são as consequências que vão acontecer na vida de Jonas? Quais são as consequências que pode acontecer devido à nossa desobediência? Vamos lá. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Já começa aqui, ele já começa pagando. Ele pagou, querido. Ele já começa perdendo aqui, ó. Porque se ele fosse a Nínive, Deus ia suprir todas as necessidades dele. Quem está na vontade de Deus, Deus supre todas as suas necessidades. Não diz o Salmo, Davi não louva o Senhor, dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Você tem como Jesus como seu pastor? Você crê que ele é seu pastor? Você está submisso a ele, submisso à sua palavra? Então você pode cantar como ele louvou. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque eu sei que eu estou nos cuidados do Senhor, porque se o Senhor está me pastoreando, se eu sou rebanho do seu pasto, se eu sou ovelha do seu pasto, então o Senhor vai cuidar de mim. O Senhor sabe o que eu necessito. É ou não é verdade? Quando o pastor ele tem um rebanho, ele não está de olho ali no rebanho dele? Ele não está cuidando do rebanho para ficar saudável, para engordar, ficar saudável, ficar com uma pelagem bonita, né? Então ele tem todos os cuidados e capricho com aquele rebanho. E a gente é rebanho do Senhor. Aleluias. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Quer dizer, ele foi se esconder literalmente. Ele não foi ter o contato com as pessoas.
Ele simplesmente buscou um lugar de refúgio para tentar se refugiar, né, do Senhor. Mas não diz um salmo que se eu subir aos céus, o Senhor vai estar lá? Se eu descer os profundos dos oceanos, o Senhor não está lá? E os olhos de Deus não estão por toda a terra, procurando tanto os justos como os homens injustos, como os bons e os maus. Ele sabe onde é que cada um está. Ele sabe se você está na sua recâmara, se você está dentro do seu quarto, se você está no seu escritório. Ele vê tudo, querido. Ele vê. Ele vê até as coisas vergonhosas que muitos homens fazem. Ele vê tudo. Nada fica escondido diante dos olhos de Deus. E Jonas achou que poderia se esconder de Deus, como muitos tentam se esconderem de Deus. Tem uma passagem que fala, né, que a gente a candeia, que é a luz, né, que é colocado no velador e ilumina todos que estão na casa. E ela não pode se esconder, porque ela reflete o seu brilho, a sua luz, né? Por mais que tente se esconder, é impossível se esconder, né, querido? E assim Jonas estava tentando se esconder, se refugiar, né? Covardes, fugindo da presença do Senhor. Agora existia um motivo para que Jonas fizesse isso? Então, segundo alguns estudiosos, alguns rumores que acaba circulando, né, dizem que esse povo Nínive era um povo extremamente cruel e eles cometiam vários tipos de atrocidade. E por conta disso, né, pode ter sido a possibilidade, né, de Jonas agir deste modo, né? Na verdade, ele, se fosse para ver, ele queria que Deus decretasse mais do que devido o seu juízo diante de Nínive. Mas Deus não quis. A Bíblia diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus ele quer que os homens se salvem. E aqui Deus quer usar, né, Jonas como um instrumento para divertir o povo que vive em extrema malícia, né, a se converterem. E Jonas ele não está interessado nisso, né? Ele não está interessado. Jonas ele quer que mais que Deus condene, né? Olha aqui o que acontece. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Aqui já começa, querido, as coisas se apertarem para Jonas. Então, quando Jonas sai fora do propósito de Deus, que Deus tinha para com a vida dele, as coisas começam a ter alterações. As coisas começam a mudar, o cenário começa a mudar, as coisas começam a vir contra ele. Mas o Senhor mandou. Então é o próprio Deus que está no negócio. É o próprio Deus que está no controle. Mandou ao mar um grande vento. E fez-se no mar uma grande tempestade. Quando nós saímos fora dos propósitos de Deus, coisas que Deus tem para a nossa vida, vai vir vento e tempestade. Isso significa provações, dificuldades, adversidades, problemas. São coisas que aparecem, vamos dizer, instantaneamente, coisas que são inevitáveis, coisas que surpreendem. É que ele foi surpreendido. Parecia que tudo estava normal, quem sabe a meteorologia, né? Segundo aqueles marinheiros que acompanhavam o clima, o tempo, achou que não ia chover, que não teria, né, não enfrentaria uma tempestade. Será que no momento da tempestade também esses homens estavam preparados? Não quer dizer que o crente não vai viver provações na sua vida, dificuldades. Nós vamos viver dificuldade, mas a Bíblia adverte que nós devemos se preparar para o dia mau.
né? Será que eles estavam preparados para receber isso, sendo que foi surpreendido naquele momento? Vamos lá. E o navio estava para quebrar-se. Quer dizer, era uma tempestade, era um vento violentamente, né? Um vento, uma tempestade que estava soprando, né? Violentamente, a ponto a se quebrar-se, né? O navio onde ele estava. Olha para você ver a consequência da desobediência. Olha a consequência quando nós, muitas das vezes, não priorizamos as coisas de Deus na nossa vida. E quem sabe nós vivemos segundo sempre a nossa vontade, não a vontade do Senhor. Jonas estava na vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus queria? Não. Ele estava fazendo aquilo que ele queria. A vontade foi dele, não a do Senhor. Ele simplesmente não acatou e foi para uma outra direção, em outro destino. Daí o que aconteceu? O Senhor Deus teve que agir. Teve que discipliná-lo. A Bíblia diz que Deus, ele corrige aquele filho o qual ele ama. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Então quer dizer, aqueles homens, não estava Jonas sozinho no navio. Havia o quê? Pessoas. E essas pessoas marinheiros. E diz que eles observando tudo aquela circunstância ali, eles se colocaram a clamar, cada um ao seu Deus. Você pode ver que no versículo 5 de Jonas, capítulo 1, vai estar escrito Deus com letra minúscula. Então esses Deus com letra minúscula são artifícios, são deuses que foram elaborados segundo a imaginação do homem. Foi detalhado, né, por artesãos e que fizeram ali, né, as imagens, coisas que estavam relacionadas aos céus ou coisas espirituais do cosmos. Então eles começaram, né, a fabricar, né, esses amuletos, esses fetiches, né, esses símbolos, né, assim de fé que eles acreditavam, né, e começaram ali a clamar o seu Deus, ou alguém apresentou a ele, né, esse daqui é um Deus que ele domina o mar, esse é outro Deus que domina o vento, né. E eles se colocaram, eles temeram, né, pela sua própria vida. Era o que eles tinham no momento para buscar, né? Quem sabe eles não tinham a informação do Deus de Jonas, o Deus que é criador de todas as coisas. Então, quer dizer, eles começaram a clamar os seus deuses. E não apenas isso, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio. Essas fazendas são coisas, são objetos no navio, são mantimentos no navio. Então tudo que havia no navio, assim, para eles viajarem, ou quem sabe móveis ali, utensílios, eles começaram a se desfazer de tudo, que o navio estava para quebrar-se, para aliviar a sobrecarga, para o navio ficar mais leve, para poder suportar, para não quebrar, querido. Olha que interessante. Então, diante da tempestade, daquele vento, eles tiveram que tomar uma iniciativa de arrancar coisas, senão o navio ia quebrar. Então, diante das tempestades, será que nós não devemos refletir e arrancar coisas do nosso coração para fora, para que isso não venha nos arrebentar? Então, querido, comece a analisar, olha para você, vê se não tem coisas que você precisa tirar do seu coração, coisas que estão te fazendo mal, coisas que estão te atrapalhando. Aleluias, bendito seja o nome de Jesus.
que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Interessante que tudo estava um caos, né? Lá em cima os homens travando uma batalha para sobreviver, né? Os homens apavorados, alarmados, os homens extremamente assustados, com medo, né? De o navio quebrar. Agora, no meio de tudo isso, você vê o profeta de Deus lá no porão, deitado e dormindo um profundo sono. E quantos estão vendo hoje? Agora vamos pegar uma outra visão. Hoje, quantas pessoas, né? Quantos Jonas estão vendo a igreja, né, sendo atacada, sendo perseguida. A igreja que eu falo somos nós. Eu não estou falando de material, né, de construção, ferro, cal, areia, cimento, feno, outras coisas assim. Eu estou falando nós. Vendo os cristãos sendo perseguidos, vendo os direitos dos cristãos sendo afligidos, os valores dos cristãos sendo jogados numa lata de lixo, não levando em consideração, buscando direitos só para beneficiar o mal, e muitas vezes a gente sendo coparticipante disto, muitas vezes a gente de braços cruzados não faz nada com relação a isto, várias coisas polêmicas que envolvem o cristão, igreja, ou quem sabe a própria palavra, o próprio Cristo, a obra de Deus. E muitas vezes a gente se calamos diante disso. Quantas pessoas, né, usando o evangelho para extorquir, para enganar, ou quem sabe para roubar, ou outros usando o nome de Cristo para fazer piadas, chacota, ou outra coisa nesse aspecto. E muitas das vezes a igreja está igual Jonas, tá prostrada, deitada, dormindo em um profundo sono. É momento de eu e você se despertar, reivindicar a causa de Cristo, defender esse evangelho, essa causa, né? Poder ir para as ruas, anunciar, não temer a nada, falar de diversos tipos de assunto. A Bíblia tem todos os tipos, você pode abordar qualquer tipo de assunto, pedir para o Espírito Santo de Deus te dar sabedoria, iluminar seus entendimentos, para você abordar tal devido assunto que está em pauta, ou que está mais cogitado, né, que está sendo mais falado, e trazer as verdades bíblicas para essa geração, né, querido? Uma geração infelizmente, né, decaída, uma geração podre, infelizmente, uma geração morta que precisa, né, e conta com um grande despertamento e um avivamento. E essa geração, ela pode mudar, só que para isso depende de nós. Depende de você, Jonas, depende de mim. Então é momento de nós se levantar, de acordar desse profundo sono. A princípio parece que a igreja está em coma, parece que ela está cambaleando, parece que ela está desnorteada, parece que a igreja está desorientada, parece que ela toma uma camaçada de pau e não sabe para que lado vai. É desse jeito que está o cenário. É um verdadeiro caos, querido. É só escândalo por cima de escândalo. Então, querido, nós devemos pegar e manter a nossa postura. Deus conta conosco. Somos falhos, somos pecadores, somos. Necessitamos da misericórdia de Deus, necessitamos. Jonas errou, fez uma escolha errada? Errou, querido, fez uma escolha errada. Só que as consequências na vida dele, para ele se consertar, para endireitar. E quem sabe muitas coisas estão acontecendo justamente por conta disso.
Hoje muitas pessoas estão sendo atacadas. Aquelas pessoas que deveriam ser confrontadas, elas acabam confrontando a igreja, né? Mas Jesus disse, né, que isso aconteceria, que o amor de muitos esfriaria e se ia ter, né, a multiplicação da maldade, da iniquidade. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Quer dizer, o mestre do navio teve que ir lá no porão onde é que estava Jonas, despertá-lo, né? E perguntar para ele, indagar, né, a ele, ó, que tens, dormente? Levanta-te. Olha o que esse cara fez, o mestre do navio, né? Manda mais uma vez Jonas o que se levantar. A primeira vez foi Deus, mandou ele se levantar. Agora teve o mestre do navio, vamos dizer, um pagão, um ímpio, né? E até ele pediu para ele se levantar. Querido, quem sabe até pessoas que não são, que não têm, vamos dizer assim, que não são cristãs, tem chegado em você e advertido você a voltar para os caminhos do Senhor. Não acontece isso? Ah, mas por que você deixou? Por que você parou? Nossa, nós gostávamos das suas orações, gostávamos de ver você falar de Jesus. Por que você parou? Né? E acaba indagando a gente. Aleluias. Então você vê que o homem manda ele se levantar e invocar o teu Deus. Só que o Deus que ele está mandando, né? Aqui já aparece Deus com letra maiúscula, o verdadeiro Deus. Eu estava ouvindo umas pessoas falando que Deus é um só e Deus de todos. Deus não é Deus de todos. Deus não é convivente com o pecado. Não tem como Deus ser Deus de todos, querido. Deus, ele nunca vai ter o impacto com as trevas. Ele nunca vai se associar às trevas. Ele nunca vai pegar e vai se unificar ao pecado. Não. Se eu viver numa conduta, né, que não condiz às escrituras, e por mais que eu possa professá-lo na minha boca, ele é meu Deus, mas ele não está comigo. Ele não vai estar comigo. Ele não é convivente com o pecado. Você pode ver que teve um momento, até mesmo na cruz, querido. Teve um momento que Jesus sobrecarregou todos os nossos pecados no seu corpo e ele sentia a ausência de Deus. Ele exclamou: Eli, Eli, sama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? Então, queridos, muitas pessoas acabam se equivocando e eles acham que Deus vai aceitar, né, aquela condição, vai aceitar a sua conduta, né? E Deus não vai aceitar a sua conduta. Ele quer que você se conserte. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você deixe o seu mau caminho. Isaías 55:6 diz assim que, lá vai dizer assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai quando está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau seus pensamentos. Volte-se ele para o nosso Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se ele para o nosso Deus, pois dá de bom agrado o seu perdão. Então Deus quer que você volte para ele e abandone seu mau caminho, para que você viva e tenha vida e vida com abundância. Invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Então, a sugestão do mestre do navio era que Jonas clamasse ao seu Deus. Quem sabe ele percebeu que os deuses a qual eles estavam clamando não pôde fazer nada a favor deles.
E agora a última esperança está nesse viajante desconhecido, neste homem, né, que nós o conhecemos como Jonas. E agora esse marinheiro dá a sugestão: olha, clama o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não perecemos. Então ele queria que Jonas clamasse para ver se o Deus dele iria responder e se lembrasse deles para que eles não viessem perecer. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Essas sortes existia no tempo, né? Poderia ser a sorte com moedas, e também tinha as outras sortes que você ia puxando, né? Uns fiapinhos, aquele que fosse o mais longo, né? Aquele que fosse o mais curto, esse seria, né? Ou mais curto ou mais longo, esse seria o premiado, né? Enfim, daí eles pegavam e a Bíblia diz que eles lançaram sorte, né? E eles queriam saber qual era a razão daquele mal que veio sobre eles. Eles também queriam saber. Mas Jonas já sabia. Jonas sabia o porquê de tudo aquilo. E tem muitas coisas na nossa vida que acontece algo de mal que nós sabemos também. Nós sabemos a razão daquele mal. O porquê aquele mal veio contra nós. E está fácil de resolver. Só que nós achamos que é muito difícil para resolver, né? Aqui, ó. E lançaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Então a sorte caiu sobre Jonas. E agora os homens colocaram ele na parede, perguntando para ele qual é o motivo daquele mal. Quer dizer, ele não adiantou eles esconder isso, levar isso com ele. E isso vai ser exposto agora a esses homens. Como coisas, muitas vezes a gente vai escondendo e chega um momento que isso vai ser exposto, né, querido? Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? O que você faz da vida? Qual é a tua ocupação? O que você trabalha? Qual é a atividade que você empenha? O que você faz? E de onde vens? Agora os homens começaram a fazer um monte de pergunta para ele. Ó. Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Eles querem saber agora. Agora o negócio ficou feio para ele. Ele não adiantou correr de Deus, né? Deus encurralou ele ali. Ele está agora encurralado. Agora vai ter que falar a verdade. Ó. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Quer dizer, aqui ele já sabia: opa, então este homem tem a solução para os nossos problemas. Esse homem aí, ele serve o Senhor, o Deus que criou o céu e o Deus que também fez o mar e a terra seca. Então, esse homem é a nossa solução. Aqui está, né, a questão a ser resolvida, né? Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Aí, ó. Ele teve que declarar, querido, diante daqueles homens. Aqueles homens foram sinceros com ele. Agiu de sinceridade. Eles eram direito deles saber o motivo daquilo ali. E se a sorte caiu sobre Jonas, agora ele vai ter que falar o que aconteceu. E daí agora eles se encheram de temor, pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor. E adiantou fugir diante de Deus? Muitas vezes a gente fica pensando: eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo. Será que vai compensar? Ou outras pessoas estão voltando para trás. Será que vai compensar, querido? Nós temos exemplos
assim, de pessoas, né, que iniciaram um tratamento, mas romperam o tratamento e voltaram para as coisas lá atrás. E a tendência é agravar, ficar agravante, né, o caso. E depois, né, querem retornarem, querem pegarem, né, e continuar, né, esse progresso. Mas adiantou voltar para trás? Adiantou você renunciar a, quem sabe aí, o seu ministério, a sua chamada, a sua vocação? Adiantou, querido? Não adianta a gente sair da presença de Deus. Não adianta eu fugir da face do Senhor. Compete a nós cumprir, né, o objetivo a qual Deus tem traçado para cada um de nós. Deus já tinha um objetivo para Jonas. Deus lhe confiou uma missão. A missão deste profeta é ir até Nínive e ali clamar contra Nínive. Mas não de ele pegar uma passagem, comprar uma passagem, ter gastos e sofrer agora detrimento, né, tribulação, né, nessa viagem, né, aonde vem o ventos, né, aonde o mar ficou revolto e surpreendeu a ele. Adiantou ele fazer isso, querido? Agora ele vai ver o que realmente, né, vai ser pedido a ele. Olha lá. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Então o mar estava revolto, não há o que fazer numa situação dessa, a não ser se segurarem, né, num pedaço de madeira ali numa porta do navio, o navio sacudindo para uma banda e para um outro, te jogando para lá, você já com ânsia, vontade já de vomitar tudo, né? E as coisas, uma bagunça, as coisas caindo, quebrando, e então, quer dizer, esses homens estavam terrivelmente atordoados com a situação. Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aí, ó. Ele sabia que tudo aquilo que eles estavam enfrentando desde lá do começo era por conta dele. Entretanto, os homens remavam, esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Querida, não vai adiantar a gente empenhar força contra a vontade de Deus. Se a gente não estiver na vontade de Deus, naquilo que Deus tem para nós, você vai se matar de remar e você não vai chegar diante da terra. É ou não é verdade? Então nós devemos viver o propósito de Deus que Ele tem para a nossa vida. E não o nosso bel prazer, não a nossa vontade. A gente tem que estar de acordo com os propósitos de Deus, senão a gente vai remar, vai se fadigar, vai cansar, vai ficar exausto, né? Vai desanimar, vai ficar decepcionado, vai vir um complexo de inferioridade, uma frustração tão grande, um desgosto tão grande, ou quem sabe, né, vem pensamentos, né, de quem sabe até dar cabo da vida pela incapacidade a qual você acaba apresentando. Então são uma série de fatores. Então não adianta a gente lutar contra o Senhor. Aqui eles estavam lutando contra o Senhor, tentando resolver uma situação que poderia se resolver através da vida de Jonas. Ele simplesmente voltando para a vontade de Deus. Então tem coisas que podem ser resolvidas na sua vida a partir do momento que você toma uma iniciativa de voltar para os braços acolhedores de Cristo Jesus. A sua vida vai melhorar a partir do momento que você voltar para Jesus. E caso contrário, vai viver esse cenário que Jonas está vivendo.
esse caos. Esse caos alarmante, né, desesperador, as coisas revirando tudo, as coisas tudo de pernas para o ar. E é isso que você quer? É isso que você quer para a sua vida? Acredito que não. Então eu convido você que está me olhando, né, observando atentamente, nos acompanhando ao vivo, que você volte para os braços de Jesus, né? Tenha consciência como Jonas teve. Olha, aqui ele já começa, né, a mudar o seu conceito. Ele fala declaradamente: tudo isso é por minha causa. Só através dessa palavra parece que inicia-se já um arrependimento nele. Falei, puxa, né? Se eu não tivesse obedecido a Deus, no momento que ele falou comigo, eu tivesse indo na direção que ele tinha falado, nada disso tinha acontecido. Não é verdade? Então, talvez se você tivesse obedecido aquele irmãozinho, ou aquela pessoa de Deus, você não estaria desta maneira, né? Mas nunca é tarde, né? Agora você vai ver que nunca é tarde através da vida de Jonas. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Quer dizer, os próprios marinheiros começaram a clamar ao Deus de Jonas. Então algo benéfico nisso aconteceu. Eles conheceram o Deus de Jonas. Eles viram que o Deus de Jonas é real. Eles presenciou a fúria do Deus de Jonas. Foi uma forma inusitada, mas enfim, agora eles estão clamando ao Deus de Jonas. Um Deus que é vivo, um Deus que se manifesta através da natureza, né? E acho que isso se fala aquele pronome teofania, né? É Deus se manifestando na natureza. Então eles creram no Deus de Jonas. Só pelo simples relato que ele disse que eu sou servo do Deus que criou o céu, a terra e o mar, né? E aqueles homens começam agora, né, a aderir a essa fé, essa crença. E eles estão temendo, né? Eles estão clamando a Deus pela vida daquele homem que é Jonas, que o sangue daquele homem não recai sobre ele, né? A culpa, né, que eles achavam que, olhando aquela perspectiva, olhando aquela situação presente, um homem ser jogado em alto mar naquela forma, ele não ia sobreviver, né? Aleluias. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Então quer dizer, a partir do momento, o mar estava clamando, pedindo Jonas, e os homens deram Jonas ao mar. Agora ali começa um tratar de Deus com a vida de Jonas. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, fizeram votos. Olha para você ver. Já teve novos adeptos. Então quer dizer, Deus, de certa maneira, estava com Jonas. A partir do momento que ele confessa que por conta dele tudo aquilo estava acontecendo. Aqueles homens estavam crendo no Deus de Jonas, a ponto agora de esses homens oferecerem sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Olha para você ver, querido. Até no momento mais difícil, caótico da nossa vida, quem sabe você está enfrentando um deserto, mas tem pessoas para ser alcançadas no meio disso. Ou você está passando por um momento sensível, delicado da sua vida, através desse momento de desconforto, aonde vão vir almas, vão vir pessoas, né? E vão querer também servir o Deus que você serve, porque no meio de tudo esse caos, eles conseguiram ver, enxergar Deus. Olha para você ver que coisa linda, né, irmão? Como que Deus trabalha.
Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. Então houve a providência de Deus. Quando achou-se que tudo estava perdido, Deus ele preparou, né, um grande peixe para dar o livramento a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Interessante isso, né, querido? Eu estava lendo um livro que dizia assim, ó. Cristo às vezes era representado por um peixe ou um pastor, a igreja como um navio, e Jonas e a baleia simbolizavam a morte e a ressurreição. Olha que bonito. E é isso, irmãos. E aqui, no capítulo 2 de Jonas, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Então Jonas, lá dentro da barriga do peixe, né? Ele faz uma oração ao Senhor. Quer dizer, por mais que ele estava ali, né? Imagina só, querido, eu, você, dentro da entranha, da barriga de um grande peixe. Devia ser uma coisa, sei lá, um lugar deve ser muito escuro, quem sabe emite vários tipos de barulhos. Você parar para você não conseguir imaginar a dimensão da profundidade que está esse peixe, ou o local onde ele habita, onde ele se encontra, né? Você não saber, né, em que lugar você vai, né, mergulhar no corpo desse peixe. É uma situação bem difícil. E por incrível que pareça, Jonas conseguiu orar. Encontrou ali quem se achou, né, dentro daquele peixe, e conseguiu fazer uma oração. E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor. Você tem clamado a Deus na sua angústia? No momento das crises, no momento da abstinência, no momento da ira, da fúria, no momento da revolta, você tem clamado ao Senhor? No momento que você pensa que tudo está perdido, que não há solução, no momento que você não vê um escape, não vê uma saída, não enxerga uma oportunidade, não vê uma porta aberta e sim fechada, no momento que você só vê a palavra não e não a palavra positiva sim, você tem clamado ao Senhor? Tem buscado a face do Senhor? Olha lá. Clamei ao Senhor e ele me respondeu. Deus respondeu Jonas lá no ventre do grande peixe. Olha para você ver aonde Deus respondeu Jonas. E não importa aonde você esteja, se você clamar, o Senhor vai responder, vai falar com você. Quem sabe o Senhor está falando agora com você, através da sua palavra. Aleluias. E ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. O que quer dizer? Jonas estava num lugar onde é inabitável, onde não tem onde o homem não poderia o alcançá-lo ou resgatá-lo, a não ser o próprio Criador. E as correntes me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Quer dizer, será que ainda eu vou contemplar, né, o mundo lá fora? Será que eu vou sair dessa situação? Queridos, quem sabe você se pergunta, faz essa pergunta: será que nós vamos sair? Eu vou parar por aqui. Vamos pegar isso daqui. Será que você se pergunta, ou você faz essa pergunta a Deus: Senhor, será que eu vou sair dessa situação que eu me encontro? Será que as coisas vão mudar um dia na minha vida? Será que os meus sonhos
vão se concretizar, será realizado? Será que o Senhor vai agir por mim, vai trabalhar ao meu favor, vai mudar a minha sorte? Senhor, será que o Senhor não tem olhado para mim? Será que eu tenho passado desapercebido? Será que o Senhor não tem feito questão de mim? Será que eu fiquei no esquecimento? Será que eu não sou merecedor? Quem sabe vem vários tipos, né, de perguntas típicas como essa. Quem sabe isso acaba subindo o seu pensamento. Mas você, como Jonas, naquela situação ele se perguntava, será que eu verei o templo do Senhor? Aonde está a presença do Senhor? Aonde eu me sinto bem? Aonde aquilo tem tudo a ver comigo? Será que ainda eu vou ver isso? Será que eu vou sair disso daqui, dessa situação? Aonde eu mesmo me meti? Aonde eu fiz a minha escolha errada? Aonde eu fiz aonde eu precipitei as minhas decisões? Querida, a Bíblia diz que depois esse peixe, ele vai regurgitar, ele vai vomitar Jonas numa ilha. Quer dizer, na própria Nínive. Ele vai ver o sol, ele vai ver a paisagem maravilhosa, ele vai ver as aves, ele vai ver a areia da praia. Quer dizer, Deus tirou ele daquela situação. E quem sabe você está vivendo uma situação desconfortável na sua vida. Uma situação que deixa você muito triste, faz você chorar. Mas, querido, o Deus que nós servimos, que é Criador dos céus, como Jonas disse, do mar e da terra, e a ponto daqueles homens crer neste Deus e fizeram sacrifícios e votos diante do Senhor, é o mesmo Deus que corresponde a você. É o mesmo Deus que te tira do ventre, por mais que você esteja no profundo como diz Jonas, que ele desceu ao profundo do inferno, profundo do coração dos mares, do abismo profundo. Ele é Deus para te resgatar. Ele é Deus para te levantar. Creia nisso, fique com essa palavra, medita nela hoje. Então, nesse momento, eu estarei orando por vocês. Todos vocês estão me acompanhando. Eu peço para que vocês peguem, não deixe de compartilhar essa live. E vamos orar agora nesse instante. Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Pai, nesta hora eu estou ao vivo aqui no Facebook. E existem pessoas que estão me ouvindo, estão vendo, Senhor, esta live. E eu peço, Senhor, para que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós, como o Senhor teve com Jonas. E que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa nos purificar, nos limpar com seu precioso sangue. Que o Senhor venha trazer esperança em nosso coração. Em meio às situações, em meio ao caos, em meio às coisas que muitas das vezes pega a gente e nos surpreende, mas mostra a tua grandeza, mostra a tua presença, e que o Senhor possa estar conosco, dá mais uma oportunidade, e que o Senhor, Pai, a gente venha estar no centro da sua vontade, e que a gente não venha, Senhor, sair fora da sua presença. Alegra esta pessoa que me ouve, que me vê, Pai. Muda a situação dele ou dela e opera um grande milagre e gera vida, Pai. Amém, Jesus. Amém, meus queridos. Deus abençoe todos vocês. Fique com Deus. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Ore pela minha vida também. Ore pela obra de Deus. Nós realizamos o trabalho de evangelismo aqui na cidade de Londrina e eu conto e careço com as orações dos irmãos. Apresento o meu nome, para que Deus continue,
nos dando ousadia, coragem, nos dá vida, saúde para poder fazer a obra de Deus, tá bom? Fique com Deus, no nome de Jesus. E nos acompanhe, nós também temos um canal no YouTube que se chama Ceifeiros de Cristo, e você só vai colocar um E e V, escreve Diego, E e V de Evangelista Diego. E ali vai estar todos os nossos vídeos em missões. Ali também vai estar o projeto KM para Jesus. Esse projeto a gente atentou, né, para a necessidade das cidades circunvizinhas à nossa, né, de levarem até elas a palavra de Deus. Não são todas as vezes porque falta recursos para que isso seja concretizado, mas na medida do possível a gente acaba indo. O próximo destino nosso é Cornélio Procópio, né? Mas estou orando a Deus e se for da vontade do Senhor, Deus vai preparar tudo e nós estaremos nessa cidade levando a palavra de Deus até os moradores de Cornélio Procópio. Ora para que isso aconteça no nome de Jesus e que Deus abençoe todos vocês. Tenham uma ótima tarde e uma ótima semana em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fique com Deus.